a mais um Café Hiperbárico e hoje nós vamos falar de um score que nós usamos. Deming, que foi um estatístico, dizia uma frase, ele foi para o Japão depois da guerra, ele dizia uma frase interessante, que quem não mede não gerencia. Isso é uma frase bem interessante, porque com isso você tem indicadores, traça metas, né, organiza os processos dentro de uma empresa. E para falar de um desses indicadores, de uma metodologia que nós usamos na oxigenoterapia hiperbárica, nós vamos conversar com o Marcos Knibel, que vai nos falar sobre o NPS, que é o Net Promoter Score. Oi, Marcos, tudo bem? Tudo bem, Jokes. Depois você não deixa de mandar um cafezinho para cá, porque é café hiperbárico, mas eu estou precisando tomar um café aqui. Oba. Obrigado, Jokes. Então, esse é um assunto que nos interessa há muito tempo e interessa a todas as empresas prestadoras de serviço, seja qualquer empresa que seja, fabricante de cerveja, serviço de saúde, vendedor de sapato, porque nós sempre fizemos, nós todos que acompanhamos os serviços, e nós, na Hiperbárica, sempre fizemos pesquisa de satisfação. A pesquisa de satisfação é uma coisa um pouco geral que você não consegue, inclusive, se comparar, porque cada um dava um número, bom, se está muito satisfeito, 5, medianamente satisfeito, 4, outras pessoas modificavam. E de uns anos para cá, surgiu então o famoso NPS. Hoje, qualquer empresa, ela demonstra sempre nos seus sites, na prestação de contas a acionistas, o NPS. O NPS nada mais é que uma pergunta muito simples, muito clara, que é feita a alguém que usou o nosso serviço de hiperbárica, por exemplo. De 0 a 10, que nota você daria para o serviço que nós prestamos para você? Então, é muito simples. A pessoa, imediatamente, porque isso é muito de sensibilidade, a pessoa diz lá 10, 9, ou 1, ou 2. Então, para ficar bem claro, a nota final, nós diminuímos, fazemos o percentual daqueles que dão notas 9 e 10, que são os promotores, fazemos a diminuição percentual daqueles que deram nota de 0 a 6, que seriam os detratores, e essa diminuição, que percentual em relação ao total de pacientes, de pessoas que foram às quais nós prestamos o serviço, no caso da medicina hiperbárica. Então, com isso, nós teremos lá a possibilidade de 0 a 100. Então, só para vocês terem uma ideia, a Ambev, por exemplo, na sua última demonstração de NPS, deu lá um NPS de 44%. Serviços de saúde, a rede DOR, do Copador, mostrou os seus resultados há umas 3 ou 4 semanas, relacionadas ao Copador e ao Copstar. O Copstar deu lá um NPS de 88 e a rede DOR, a parte do Copador, um NPS de 66. Então, no ano de 2022, nós, da Hiperbárica, temos a satisfação máxima de dizer que o nosso NPS foi de 99. Então, isso mostra que, de todos os doentes pesquisados que utilizaram o nosso serviço, 99% deles consideraram o nosso serviço absolutamente excepcional. Eu estudo um pouco isso e
não vi até hoje nenhum serviço que tenha mostrado esse resultado de NPS de 99. Mas tão mais... Uma coisa. Mas esse NPS também serve como uma ferramenta para você colher a insatisfação, ou seja, e tomar medidas baseadas na insatisfação? Era justamente isso que eu ia falar, porque nós vemos o NPS, que isso dá uma noção geral de quanto os nossos usuários estão satisfeitos com o nosso serviço, mas também vemos as colocações pessoais de cada um nas suas insatisfações. Então, é lá o paciente que reclama que o ar-condicionado não está muito bem num determinado momento. E nós precisamos, e eventualmente, nós não temos essa informação. Quando ele coloca que o ar-condicionado não está muito bem, cá entre nós, por exemplo, nesse sol, nesse calor que nós estamos vivendo atualmente no Rio de Janeiro, hoje, por exemplo, uma temperatura média de 31 graus. Então, se a pessoa sente calor dentro da câmara, onde ele fica, em média, por 2 horas, há de se convir que ele pode até fornecer um NPS de 9 ou 10, porque, em geral, ele está satisfeito, mas o ar-condicionado não está bom. E aí, o que nós vamos lá fazer? Nós vamos tomar as medidas, constatar por que o ar-condicionado não está satisfazendo ao nosso paciente. Então, é o paciente que também coloca que ele está com uma dor na perna, um paciente que tem lá um pé diabético e que sente muita dor mesmo, e que o banco de sustentação da perna que ele utiliza está um pouco baixo, que ele sugeriria que estivesse um pouco mais alto, ou mesmo ele diz que devia ser melhor acolchoado. Quantas vezes nós já modificamos o acolchoamento do banco para que ele não se sentisse tão desconfortável numa situação como essa. Então, em suma, nós, através da pesquisa de satisfação e junto ao NPS, nós tomamos todas as medidas para que o paciente se sinta cada vez mais melhor cuidado, melhor tratado. E o nosso objetivo que é envolver o nosso pessoal para que cuide de cada paciente como se fosse único. É só para reforçar, nosso NPS, gente, de 2022 foi de 99, um espetáculo, realmente uma coisa sensacional. Isso deixou toda a empresa muito satisfeita, muito contente, e todos cada vez mais envolvidos em prestar o melhor serviço para cada pessoa. Maravilha, Marcos. Espetacular, digno de comemoração, né? Que a gente tem que comemorar tudo, né? Que comemoramos, né? Comemoramos, inclusive, lá no nosso final de ano. Isso, tá bom. Marcos, obrigado por esses esclarecimentos. Realmente, a NPS é uma ferramenta muito boa, né, para medir o grau de satisfação, até de fidelização dos clientes ao serviço, e envolve a equipe toda, né, de ter os resultados melhores. Muito bom, bastante esclarecedor. Fiquem com a gente, assistam aí, divulguem o nosso Café Hiperbárico, nos sigam nas redes sociais. Marcos, até a próxima. Está chegando um café expresso para você aí. Só para lembrar, ainda não chegou. Um abraço e um queijo. Tchau. Obrigado. Tchau.